O que é a geração que não passará? Então esse discurso está baseado em Mateus capítulo 24, versículo 34, que diz, abre aspas, eu lhes garanto que esta geração, de modo algum, passará até que todas essas coisas aconteçam, fecha aspas. Então quero enfatizar, antes de tudo, que essa análise que eu faço aqui está sujeita a erros, pois eu não sou profeta e também não sou auto-intitulado intérprete da Escritura para os demais. Eu quero apenas apresentar a visão que me parece ser verdadeira. Então, muitos eruditos protestantes têm tido pensamentos diferentes sobre o que seria a geração que não passaria, profetizada por Jesus em Mateus 24, 34. Os eruditos protestantes até mesmo já afirmaram que a geração que não passaria era aquela que estava viva no final do século XIX e no início do século XX. E as testemunhas de Jeová também já disseram a mesma coisa. Curiosamente, porém, os críticos protestantes chamam as testemunhas de Jeová de falsos profetas, E acusam as testemunhas de Jeová de terem profetizado o fim do mundo para o início do século XX. Porém, o erro ou a hipocrisia é que os protestantes, antes mesmo das testemunhas de Jeová, já haviam cometido os mesmos erros que eles nos acusam. Mas os evangélicos de hoje em dia não sabem disso. As testemunhas de Jeová, desde o tempo de Russell, têm tido sério interesse no significado da expressão esta geração. E já mudaram de entendimento algumas vezes sobre esse ponto, assim como também fizeram os protestantes. Nesse discurso eu vou tentar explicar qual parece ser o real sentido dessa passagem tão intrigante. Mas para isso, a gente precisa entender primeiro no que se baseia o discurso de Jesus em Mateus 24. E esse é um ponto crucial para que a gente possa entender o que o versículo 34, que trata da geração, significa. O livro de Apocalipse apresenta, em forma de cavaleiros, os mesmos sinais de guerras, de fome, de pestilências, como algo que sinaliza, de forma temporal, a parousia e a vinda de Cristo. Portanto, nós sabemos que entre Mateus 24 e Apocalipse existe um paralelo. Os cavaleiros, eles representam os mesmos sinais de guerra, fome, terremoto, pestilências, que são os sinais da parousia de Cristo apresentados em Mateus 24. Mas será que tudo que Jesus disse sobre Jerusalém tipifica algo em nossa era? Esse pensamento tem causado uma confusão sem fim. Há pontos em que o evento imediato e o distante se entrelaçam. Porém, uma minuciosa análise da profecia mostrará que os discípulos não poderiam confundir os eventos, mas eles deveriam entender a qual evento cada declaração de Jesus se referia. O ponto-chave está na pergunta feita em Mateus 24:3. Os discípulos fazem duas perguntas distintas, ou pelo menos uma pergunta dupla. Uma sobre o sinal da parousia, seguida da vinda de Cristo, e outra sobre a consumação do sistema judaico. Portanto, as declarações de Jesus vão conter informações sobrepostas, com tipo e antítipo, mas também informações específicas sobre cada evento. Por fim, Jesus contrasta esses dois eventos em Mateus 24, 34 ao 36, e é aqui que está a chave para entender o que de fato significa a expressão esta geração. Então agora eu vou apresentar as mudanças que o protestantismo teve ao longo dos tempos e mostrar que não foram só as testemunhas de Jeová que mudaram. O protestantismo é uma vertente bastante ampla da cristandade, mas eles se consideram todos eles, irmãos em Cristo, com algumas ressalvas, obviamente, tais como os movimentos neopentecostais, os movimentos menores que são encarados como seitas. Portanto, aqui eu vou usar as citações e conceitos do protestantismo presbiteriano e tradicional. A primeira citação data de 1599, logo no início da Reforma Protestante. A Bíblia de Genebra, que seria mais ou menos a tradução do Novo Mundo para os protestantes, Assim como a tradução do Novo Mundo é importante para as testemunhas de Jeová, a Bíblia de Genebra era a tradução principal do protestantismo. E essa tradução comentou o seguinte, sobre esta geração, abre aspas, esta era, a palavra geração ou era, está sendo usada aqui para os homens desta era. Essa mesma interpretação é também apoiada por John Gill, Joseph Benson e outros. Portanto, esse foi o primeiro entendimento do protestantismo. Mas os eruditos protestantes teriam uma nova luz. E agora nós passamos para o segundo entendimento do protestantismo. Em 1879, na obra A Popular Commentary on the New Testament, de Philip Schaff, nós lemos, abre aspas, aplicado ao Israel espiritual, ou à igreja, significa a geração de verdadeiros crentes. A única vantagem disso é que se estende vós, em Mateus 24:33,
a todo o corpo de crentes, mas isso seria facilmente compreendido sem isso. Fecha aspas. O entendimento sobre esta geração proposto por Philip Schaff é semelhante ao entendimento atual do corpo governante, com a exceção de que a explicação de Schaff não contém essa questão das vidas que coincidem, conforme eu vou explicar um pouco mais. Mas a ideia aqui é que Philip Schaff entendia, ou entendeu, que a geração seria o corpo de cristãos, ou seja, a igreja, que estava viva naquela época, Então agora a gente vai para o terceiro entendimento do protestantismo, que é a raça judaica. Adam Clarke, em 1810, defendeu uma interpretação que contrariava os anteriores eruditos protestantes. Ele acreditava que a geração que não passaria, até que todas as coisas acontecessem, seria a raça judaica. Essa visão também foi defendida por B.W. Johnson, em 1889, e Frederick Brotherton Meyer, teólogo da Igreja Batista, no ano de 1914. Então esse foi o terceiro entendimento do protestantismo. Vamos agora para o quarto entendimento, que é os nossos dias. Na obra Expositor's Bible Commentary, que foi escrita em 1887 por vários eruditos protestantes, essa obra foi em direção oposta aos três primeiros entendimentos do protestantismo, porém sem dar muito detalhe ao significado da expressão esta geração, dando a entender que a profecia de Jesus sobre a geração teria um cumprimento duplo. O primeiro se aplicava às pessoas vivas na época de Jesus, mas haveria também um cumprimento moderno para a última geração da igreja. E o corpo governante concorda com isso. A maioria dos cristãos concorda com isso. Então vamos agora ver o que disse William Cunningham of Lanshaw, que foi um teólogo reformado futurista, que defendeu em 1842 que as palavras de Jesus sobre a geração possuem de fato aplicação dupla, uma para a época de Jesus e outra para os nossos dias. Ele disse que, abre aspas, a vinda de nosso Senhor com as nuvens está às portas, e assim como aquela própria geração a quem nosso Senhor dirigiu seu discurso profético, de fato testemunhou o início de seu cumprimento na terrível destruição de Jerusalém, assim nós acreditamos que esta mesma geração, isso foi dito em 1842, assim nós acreditamos que esta mesma geração há de ver a sua vinda em glória e a glória do Pai. Fecha aspas. Então veja que o protestantismo mesmo já defendeu que a geração que estava viva no ano de 1842 testemunharia a volta de Cristo. Isso foi dito no protestantismo. Não foi uma pessoa que disse isso, foi um movimento protestante que disse isso. F.C. Cook, em 1878, que foi um teólogo anglicano, também defendeu o cumprimento duplo e antitípico, das palavras esta geração, como tendo referência aos nossos dias. Ele defendeu que a última geração da igreja começa a ser computada desde a volta de Cristo e entra no estado eterno, e que esse seria o entendimento correto. Norman Geisler, em 1992, agora na nossa era moderna, também é adepto dessa visão futurista. E ele também defende esse cumprimento duplo para a nossa era. Ele defendeu que a profecia se aplica à última geração da igreja e começa a ser computada desde o início da grande tribulação. E aí entra no estado eterno. Bom, então fica claro que quando os evangélicos acusam as testemunhas de Jeová de serem falsos profetas, porque entenderam de forma errada as palavras de Jesus, sobre esta geração, conforme todos nós já ouvimos falar, isso revela grande desinformação e até mesmo hipocrisia no meio protestante. O fato é que houve e ainda há muitas interpretações conflitantes no protestantismo quanto a essas palavras. E ninguém deveria ser taxado de falso profeta por causa disso. Mas agora passemos para o que a Torre de Vigia disse sobre esse assunto. Nós, testemunhas de Jeová, acreditamos que a parousia de Cristo começou em 1914. Esse cálculo é feito com base no entendimento de que os 7 tempos de demência animalesca de Nabucodonosor, no capítulo 4 de Daniel, são um tipo profético das 4 monarquias gentias apresentadas no capítulo 7, que também são descritas como animais, Então há farta evidência bíblica e histórica de que este entendimento está correto. Não vou tratar dele aqui, mas há farta evidência, eu acredito plenamente nele. Então as testemunhas de Jeová que estavam vivas em 1914 passaram a acreditar que elas seriam a última geração da igreja ou congregação, pois elas começaram a ver os sinais descritos em Mateus 24. E em 1995 e 1997, a revista A Sentinela
deu um comentário muito interessante sobre a geração que não passaria. Afinal, a quem a expressão esta geração se referia? Na revista A Sentinela, de 1º de novembro de 1995, página 17, parágrafos 6 e 12, nós lemos, abre aspas, hoje, no cumprimento final da profecia de Jesus, esta geração parece se referir aos povos da terra que veem o sinal da presença de Cristo, mas que não se corrigem. Fecha aspas. E na revista A Sentinela, de 1º de junho de 1997, página 28, nós lemos, abre aspas, muitos textos bíblicos confirmam, preste atenção a isso, vou repetir mais uma vez, muitos textos bíblicos confirmam que Jesus não usou o termo geração com respeito a um grupo pequeno ou distinto, referindo-se apenas aos líderes judaicos ou somente aos seus discípulos leais. Antes, ele usou o termo geração ao condenar as massas de judeus que o rejeitaram. Isso foi dito na Sentinela de 97. Então veja só, muitos textos bíblicos confirmam que Jesus não se referiu somente aos seus discípulos leais. Isso foi dito na Sentinela de 97. Muitos textos bíblicos confirmam que Jesus não se referiu somente aos seus discípulos leais. Isso foi dito, repito, na Sentinela de 97, página 28. Você pode ler e confirmar. Muitos textos bíblicos confirmam. Mas, como nós sabemos, esse entendimento foi mudado. A revista Sentinela, de 15 de fevereiro de 2008, na página 23, parágrafo 11, do parágrafo 11 em diante, na verdade, o corpo governante refuta o que tinha dito em 1997. E eu vou ler aqui somente o parágrafo 13 dessa Sentinela de 2008. Diz assim, abre aspas, Jesus disse que seus discípulos, que logo estariam ungidos com o Espírito Santo, seriam os que estariam em condições de tirar certas conclusões quando vissem todas essas coisas ocorrer. Preste atenção agora. De modo que Jesus, por certo, se referia a seus discípulos quando declarou: esta geração de modo algum passará, até que todas essas coisas ocorram. Fecha aspas. A revista A Sentinela, de 15 de abril de 2010, páginas 10 a 11, parágrafo 14, explica melhor o que o corpo governante quis dizer sobre esta geração. Abre aspas. Embora não possamos medir a extensão exata de esta geração, é bom termos em mente várias coisas a respeito da palavra geração. Ela, preste atenção à expressão agora usada, ela, em geral, se refere a pessoas de variadas idades, cujas vidas coincidem por algum tempo durante um período específico. Esse período não tem uma duração excessivamente longa e tem um fim. E o texto de referência usado é Êxodo 1:6. Seguindo. Como então devemos entender as palavras de Jesus a respeito de esta geração? Ele evidentemente queria dizer que a vida dos ungidos, que estavam presentes quando o sinal começou a tornar-se evidente em 1914, coincidiria em parte com a vida de outros ungidos que veriam o início da grande tribulação. Fecha aspas. Então veja que em A Sentinela, de 1º de junho de 97, página 28, foi dito que muitos textos confirmam que Jesus não usou o termo geração em respeito a somente os seus discípulos reais. Muitos textos confirmam, ou seja, a base era bíblica. Muitos textos confirmam, a base era quê? Bíblica. Por quê? Porque os textos confirmavam. Mas em A Sentinela, de 15 de fevereiro de 2008, na página 23, foi dito, Jesus, por certo, se referia a seus discípulos. Evidentemente, ele se referia a seus discípulos. Evidentemente. Então, veja só. Vamos refletir um pouquinho. Existe uma cratera de distância entre essas palavras. Veja aqui que eles pularam de muitos textos confirmam que não eram seus discípulos a referência, para, por certo, ou evidentemente, ele se referia aos seus discípulos. Evidentemente, ele se referia a vidas que coincidem. Onde é que diz isso na Bíblia? Não diz, em parte alguma. E se eu estou errado, então você pode me mostrar e provar que eu estou errado. Agora, a Bíblia não diz. Então, o entendimento atual é de que os discípulos de Jesus, ungidos, que estavam vivos em 1914, eles tiveram vidas que coincidiram com outros seguidores ungidos que não estavam vivos em 1914, quando a parousia começou,
mas que estão vivos até hoje. E todo esse período, segundo o corpo governante, seria entendido como apenas uma geração. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o corpo governante tem o direito de dar a sua interpretação sobre essa passagem, o que eles pensam. Isso é direito deles, eu respeito esse direito. O que não é direito deles, porém, é dizer que essa interpretação é uma nova luz de Jeová e provém de Jeová. Isso não é direito deles. E assim como o corpo governante tem o direito de dizer o que pensa sobre essa passagem, eu também tenho esse direito. E na minha opinião, existe uma semelhança muito próxima entre a energia que é obtida através de um parque eólico e esse entendimento. Qual é essa semelhança? Os dois foram tirados do vento, porque esse entendimento não tem base bíblica nenhuma. De fato, ao meu ver, o corpo governante tirou esse entendimento do ar, do vento, porque da Bíblia não foi. Veja o que disse a Sentinela de 2010, já citada, sobre a expressão esta geração. Disse assim, abre aspas. Ela, ou essa expressão, em geral se refere a pessoas de variadas idades, cujas vidas coincidem por algum tempo durante um período específico. Fecha aspas. Você sabe quantas citações de referências bíblicas são feitas para esse raciocínio? Então note que o corpo governante disse que a expressão em geral se refere a pessoas de variadas idades cujas vidas coincidem por algum tempo, durante um período específico. Se em geral esta é a referência da expressão esta geração, então devem ter muitas referências bíblicas, certo? Não tem. O texto bíblico base para esse raciocínio do corpo governante é Êxodo capítulo 1, versículo 6. Então reflitam no seguinte. O corpo governante disse que, em geral, essa expressão se refere a pessoas de idades variadas cujas vidas coincidem. Em geral. Aí ele cita um texto. Peraí, mas um texto? Mas o corpo governante não disse em geral? Essa expressão se refere a isso? Como assim um texto? Gente, se você tem um coração sincero, uma consciência, você vai se questionar. Tem alguma coisa errada com isso? Êxodo 1, capítulo 6 diz assim. Por fim, José morreu, bem como todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então, o corpo governante pega a expressão a geração e diz, a expressão a geração aqui se refere a pessoas que nasceram e conviveram com José durante um período de tempo. É isso que o corpo governante diz. E aí, com base nisso, o corpo governante introduz esse raciocínio de que essas vidas que coincidem formam uma geração. Só tem um problema com Êxodo capítulo 1, versículo 6 e esse raciocínio. Por quê? Porque Êxodo 1,6 não faz essa referência. Essa referência quem faz é o corpo governante. Ou seja, o corpo governante está dando a interpretação para o versículo. Aí você pensa, mas não é assim que tem que ser? Não, não é assim que tem que ser. A gente tem que deixar que a Bíblia se interprete. Ou seja, a menos que a Bíblia faça essa referência, nós não podemos fazer. Só que o corpo governante tem agora uma nova visão da Bíblia. Ele não deixa que a Bíblia se interprete. Ele dá a interpretação para a Bíblia. E esse é um problema sério. O Russell nunca fez isso. Quando a gente deixa que a Bíblia se interprete, isso não significa que a gente não possa estar equivocado nas nossas suposições. Claro que sim, podemos estar equivocados. Mas ainda assim, a gente está deixando que a Bíblia se interprete. Visto que a profecia é diferente da doutrina, a doutrina está plenamente na Bíblia, a profecia está parcialmente na Bíblia. Ou seja, metade da profecia está nos fatos, no mundo, e metade dela está escrita. Então você não consegue entender plenamente a profecia antes dela se cumprir. Portanto, eu não estou dizendo que todo o discípulo cristão, todo o instrutor cristão, melhor dizendo, ele deva ser inerrante. Eu não estou dizendo isso. É claro que os instrutores cristãos eles vão cometer erros. Isso faz parte. Eu mesmo digo que essa interpretação que eu vou dar mais à frente, ela pode estar errada. Eu posso dizer isso. Eu não tenho certeza dela. Eu acredito nela, mas eu posso estar errado. Contudo, eu não estou afirmando que eu estou designado por Deus para dar alimento espiritual errado na hora certa. Porque raciocina comigo, reflita comigo, meu irmão. Então coloca sua mão na consciência, irmão. Se nós partirmos do princípio que existe um grupo de pessoas ou alguém que está designado por Deus para interpretar a profecia sob a orientação do Espírito Santo, você não pode dizer que essa interpretação corre o risco de estar errada. Certo? Não tem como você dizer isso. Porque se eu dissesse assim, olha, eu estou designado, Jesus Cristo me designou, Ele me deu o Espírito Santo para interpretar essa profecia. Se eu disser isso para você, eu posso afirmar que eu talvez não esteja certo, que talvez eu esteja errado? Gente, isso não faz sentido. Porque é inadmissível que eu, sob a designação de Cristo e guiado pelo Espírito Santo, diga que Cristo me designou para dar alimento errado na hora certa.
Se a hora é certa, o alimento tem que ser certo. Será que Cristo designaria alguém para dar alimento errado na hora certa? Isso é absurdo, gente. É absurdo. Então eu posso estar errado no que eu vou dizer. Eu admito isso, mas eu não estou designado por Deus para fazer isso. Agora, no momento que eu disser, eu estou designado por Deus, aí eu não posso estar errado. Entendeu? E esse é um ponto interessante. Então coloca a sua mão na consciência, irmão. Reflita sobre isso. Faz ou não faz sentido o que eu estou falando? É verdadeiro ou não é? Coloque a mão na consciência. Sem amor a homens. Sem apego, sem sermos gado. Sendo ovelhas. Sendo berianos, cristãos que analisam se as escrituras dizem exatamente aquilo que lhes são ensinados. O que eu estou falando, faz sentido ou não faz? Pois bem, então agora eu vou fazer uma análise do discurso do membro do corpo governante, David Splane, onde ele explica a questão da geração, o novo entendimento do corpo governante, na verdade, sobre a geração que não passará. Eu vou tocar apenas o áudio do vídeo e depois você pode assistir o vídeo inteiro para saber se é como eu realmente coloquei aqui. Vamos relembrar o que Jesus disse em Mateus 24:34. Esta geração de modo algum passará até que todas essas coisas aconteçam. Há dois elementos nesse versículo. Ele fala sobre esta geração, então temos de saber mais sobre isso e também saber o que são todas essas coisas que vão acontecer. Pois bem, então depois disso ele fala que todas as coisas que hão de acontecer são as guerras, os terremotos, a fome. Isso é ponto pacífico, não discordo disso, e então eu vou pular essa parte e vou direto ao ponto que interessa. Então, a geração sobre a qual Jesus falou não passará até ver guerra, falta de alimentos e terremotos. Mais alguma coisa? Sim. No mesmo capítulo, Jesus fala de uma grande tribulação. A geração não passará até que a grande tribulação venha. Isso é interessante. Isso é importante para nós. É muito importante a gente ler com muita atenção cada palavra dessa declaração, dessa profecia, para que a gente entenda o real sentido dela. Veja Mateus 24:34. Eu lhes garanto que esta geração, não aquela geração, esta geração, preste atenção ao pronome esta geração que está diante de mim. É isso que Jesus está falando. Eu lhes garanto que esta geração, de modo algum, passará. Ou seja, vocês não morrerão, vocês não passarão até que todas essas coisas aconteçam. É importante a gente deixar claro que houve uma grande tribulação lá nos dias de Jerusalém. Houve uma grande tribulação. E aquela foi a grande tribulação dos dias de Jerusalém. Mas agora eu pergunto, o que é que aconteceu com a geração do primeiro século que ouviu aquelas palavras, ouviu essa profecia, né? O que é que aconteceu com essa geração depois que a grande tribulação dos dias de Jerusalém veio? A geração passou, ou seja, ela morreu, sumiu, desapareceu. Então eu pergunto, a profecia se cumpriu ou não se cumpriu? Se cumpriu. Por que ela se cumpriu? Porque a geração que ouviu a profecia sobreviveu até a grande tribulação de Jerusalém e depois a geração passou. Assim como a profecia dizia que iria acontecer, após o cumprimento, a geração passa. Então aqui nós temos um indício sobre o real significado dessa profecia. Se nós entendermos que a geração não passaria até que todas as coisas acontecessem, nós também temos que admitir que a geração passaria depois que as coisas acontecessem. Então imagine que eu fosse um profeta e eu dissesse assim, você não morrerá ou não passará até que o ano acabe. O que isso significa? Isso significa que em algum momento após o fim do ano, você morrerá. E foi isso que aconteceu conforme o profetizado e conforme os fatos mostram. Ou seja, a geração que ouviu aquela profecia, que estava diante de Jesus, ou que estava vivendo naquele momento, não passou até que todas as coisas acontecessem. Depois que elas aconteceram, a geração passou. Essa é a profecia. Portanto, se nós olharmos a profecia por esse ângulo, a gente tem que admitir que essa profecia não pode se aplicar à última geração da igreja ou congregação. Por quê? Porque a última geração da igreja ou congregação não passará. Ao contrário, ela herdará a vida eterna. Portanto, até onde eu consigo ver, essa profecia só pode ter tido uma única aplicação, que foi para as pessoas que a ouviram diante de Jesus. Então, qual é a visão que eu defendo? A visão que eu defendo é o seguinte: essa profecia não se aplica a nós. Ela se aplicou somente no primeiro século. E existe um argumento muito forte que aponta para isso também. Veja só, quando que a profecia começa a ser computada? Ou seja, quando que começa a geração?
quando que é o início da geração? O corpo governante tem ensinado que a geração começa a ser contada a partir do momento em que os sinais começam, certo? Guerras, terremotos, isso, aquilo, tarará. Então, a partir dali, o corpo governante diz, a partir do início dos sinais, essa geração começa a ser computada. Só que a Bíblia não diz isso. Tudo isso é uma inferência. Jesus não disse que a geração que começaria a ver os sinais não passaria até que todas as coisas acontecessem. Jesus não disse isso. O que Jesus disse foi: esta geração não passará. Ou seja, naquele momento, a profecia começa a ser computada. Então, alguns anos à frente, ou algum tempo à frente daquela geração que ouviu aquela profecia, os sinais começaram a acontecer. Só que quando os sinais começaram a acontecer, a geração já estava sendo computada. Por quê? Porque a geração começa a acontecer, o tempo da geração começa a acontecer quando as pessoas ouvem a profecia da boca de Jesus Cristo. Isso é um indício de que a profecia não pode se aplicar a nós. Por quê? Porque a gente não tem como saber quando começa a última geração da igreja. Digamos que isso se aplicasse a nós atualmente e existisse uma última geração sobre a qual uma profecia foi feita. Pergunto, quando que começa a última geração? Você sabe dizer? Talvez você diga aquilo que o corpo governante diz, que a última geração da igreja começa quando os sinais começam. Só que Jesus não disse isso. Jesus não disse, quando os sinais começarem, aquela geração que presenciar o início dos sinais não morrerá ou não passará até que todas as coisas aconteçam. Jesus não disse isso. Jesus disse o quê? Esta geração não passará até que todas as coisas aconteçam. Ou seja, quando que a geração começa a ser computada? Naquele momento em que a profecia é feita. Se isso tivesse uma aplicação aos nossos dias, seria impossível saber quando que começa a última geração. Portanto, ela não pode se aplicar aos nossos dias. E eu admito que isso nem sempre foi claro para os irmãos lá que viveram na época de 1914, porque parecia lógico concluir que a profecia seguisse o seu curso natural de ter dois cumprimentos. Um, que era o tipo profético lá no primeiro século, que consiste dos sinais de fome, guerras, doenças, E que todas essas coisas teriam um paralelo profético com a parousia. E visto que a destruição de Jerusalém é também um tipo profético da destruição do mundo, supôs-se que todas as coisas que se referiam a Jerusalém também se referissem à era moderna. Mas não precisa ser assim. E isso começa a ficar mais claro quando a gente passa a entender o ponto base do discurso de Jesus, que foi a pergunta no versículo 3, Mateus 24:3. Os discípulos lhe perguntaram: quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua presença, ou parousia, e do final do sistema de coisas? Ou seja, tem uma pergunta dupla. E visto que a pergunta é dupla, a resposta também é dupla. E em alguns pontos em comum, os discursos de Jesus quanto ao evento distante e o evento imediato se entrelaçam. E é aí que está a confusão. Veja, por exemplo, Mateus 24, versículo 16, que diz assim, Então, os que estiverem na Judéia, veja que aqui Jesus está falando do evento imediato, da destruição de Jerusalém. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ou seja, isso não se aplica a nós, se aplica lá aos discípulos. Isso não tem um paralelo profético para conosco. Agora, veja o versículo 20, que diz assim, persistam em orar para que a sua fuga não ocorra no inverno nem no sábado. Isso também não se aplica a nós, isso se aplica aos judeus, porque no sábado era difícil de viajar e no inverno também. Então esse ponto era exclusivo para o evento daquela época. Então você vê que os eventos, os discursos, melhor dizendo, se entrelaçam e você tem que saber diferenciar eles. Agora veja só o versículo 7. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá falta de alimentos, terremotos um lugar após o outro. Todas essas coisas são o começo das dores de aflição. Isso aqui tem aplicação dupla. Por quê? Porque os 4 cavaleiros de Apocalipse também falam da mesma profecia. E os 4 cavaleiros de Apocalipse se aplicam a nós e não a Jerusalém. Então alguns pontos são paralelos proféticos, outros não. Outros têm só uma aplicação imediata. E outros têm só uma aplicação distante. Por exemplo, o versículo 29, que diz assim, imediatamente depois da tribulação daqueles dias. Veja só, aqui Jesus está falando do evento distante, daqueles dias. Não desses dias, mas daqueles dias. Em contraste com a geração que seria esta, não aquela geração. Esta geração. Então Jesus está falando dos dois eventos. Versículo 29.
Imediatamente depois da tribulação daqueles dias do evento distante futuro, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, tarará e tarará, as estrelas, enfim. Isso se aplica somente a nós. Isso não se aplica a Jerusalém daquela época. Por que não? Porque isso não aconteceu naquela época. Isso tem que se aplicar a nós. Então você vê que existem declarações de Jesus que respondem somente à questão do evento imediato, do fim do sistema judaico. Existem declarações que se entrelaçam e existem declarações exclusivas para a nossa era. A gente não pode confundir esses 3 pontos. Agora, com isso em mente, veja o versículo 34 de novo. Eu lhes garanto que esta geração, de modo algum, passará, até que todas essas coisas aconteçam. Não aquelas coisas, essas coisas. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras de modo algum passarão. Olha agora. A respeito daquele, aí está falando do futuro. A respeito daquele, não desse, daquele dia, daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. O que Jesus está fazendo do versículo 34 ao versículo 36? Ele está respondendo as 2 perguntas que foram feitas no versículo 3. Olha só, os discípulos perguntaram, qual será o sinal da sua presença? Primeira pergunta, qual será o sinal do fim do sistema judaico? Ou seja, os discípulos perguntaram sobre os 2 eventos, o evento imediato e o evento distante. É possível que eles pensassem que a diferença de tempo entre o evento imediato e o evento distante não fosse tão grande, mas eles entendiam que eram 2 eventos distintos, a parousia, seguida da vinda, e a destruição do sistema judaico, que envolvia a destruição do templo. E dos versículos 34 ao 36, nós temos plenamente a resposta a essas 2 perguntas. Quanto ao evento imediato, Jesus disse, essa geração que está ouvindo isso aqui presenciará o evento imediato. Mas quanto a outra pergunta, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Então aqui Jesus responde às 2 perguntas feitas. Um ponto bem curioso é que muitas traduções da Bíblia colocam a palavra mas, aqui no versículo 36, no início do versículo. Então, em vez de dizer assim, quanto àquele dia, aquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai, esse mas vai para o início do versículo. Ou seja, o versículo seria uma contradição a o que foi dito nos versículos anteriores. Então ficaria assim, eu lhes garanto que esta geração, de modo algum, passará até que todas essas coisas aconteçam. Mas, e aqui está a oração adversativa, mas, a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Isso acontece em algumas traduções. Então, ao meu ver, existe uma ampla gama de evidências de que essa interpretação realmente é correta e está em harmonia com as Escrituras. Voltemos agora à explicação do David Splane. Mas precisamos entender o que é geração e de que geração específica Jesus estava falando. Se alguém pedisse para você mostrar um texto explicando o que é geração, que texto você mostraria? Minha escolha seria Êxodo 1:6. Gente, vamos pausar aqui e vamos refletir no que ele disse. Veja só as palavras que ele usou. Minha escolha. O que está levando ele a escolher esse texto? Com que base ele escolheu esse texto? Qual é a relação escatológica entre o texto que fala de José, em Êxodo capítulo 1, versículo 6, e as palavras de Jesus? Qual a relação entre esses textos? Nenhuma. Por que ele está escolhendo esse texto? Vamos ler. Êxodo 1:6 diz: Por fim, José morreu, bem como todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas o que José e seus irmãos tinham em comum? Todos eles eram contemporâneos, viveram na mesma época, faziam parte da mesma geração. Passamos uma pausa. Isso que ele falou até agora está certo. Tudo bem, isso é uma conclusão lógica, mas a Bíblia não diz isso de forma expressa. Isso é uma conclusão, uma inferência que se faz. A Bíblia não diz isso. Mas veja o que ele vai dizer em seguida. Agora, vamos supor que um homem morresse 10 minutos antes de José nascer. Ele faria parte da geração de José? Não, porque ele não viveu na mesma época de José. Não era contemporâneo de José. Agora vamos supor que um bebê nascesse 10 minutos depois da morte de José. Esse bebê faria parte da geração de José? Outra vez, não. O bebê não viveu na mesma época de José.
Para que o homem e o bebê fizessem parte da geração de José, eles teriam de ter vivido pelo menos algum tempo durante a vida de José. Gente, vocês me perdoem, mas tudo isso é inferência. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia não fala da geração de José. A Bíblia fala aquela geração. Esse texto não diz o que o membro do corpo governante está dizendo. Tudo que esse texto diz é: por fim, José morreu, bem como todos os seus irmãos e toda aquela geração. Ninguém sabe o que é isso. Não tem uma referência clara. A Bíblia não faz uma referência clara. A Bíblia não diz que eram pessoas que conviveram com José, que eram pessoas que nasceram 10 minutos depois ou antes. Não tem isso, gente. Não tem isso. Isso é inferência. É inferência de homens. São homens adicionando a sua interpretação à Bíblia. A Bíblia não diz isso. E ainda que a Bíblia dissesse isso, não haveria nenhum motivo para a gente inferir ou achar alguma relação entre a geração que Jesus falou e essa geração de José. Não haveria motivo para a gente achar que a referência da palavra geração nesses dois textos, de Jesus e de José, se referisse à mesma coisa. Tu entendeu? Ou seja, o entendimento é tirado do vento. Na Bíblia, a expressão geração tem apenas duas referências temporais, e a gente vai ver aqui. Leia comigo Gênesis 15, do 13 ao 16. Gênesis 15, do 13 ao 16. Diz assim: E ele disse a Abrão: Tenha certeza de que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não é deles, e o povo ali os escravizará e afligirá por 400 anos. Mas eu vou julgar a nação a que eles servirão, e depois disso eles sairão com muitos bens. Quanto a você, irá em paz para os seus antepassados. Será enterrado numa boa velhice. Mas na quarta geração, eles voltarão para cá, porque o erro dos amorreus ainda não atingiu a plena medida. Ou seja, quantas gerações são 400 anos? Veja que o texto equipara 400 anos a 4 gerações. Ou seja, cada geração, segundo esse texto, teria em média 100 anos. Essa é uma das referências da palavra geração na Bíblia. Aqui nós temos uma referência clara de quanto tempo é uma geração. Certo? Aqui nós temos uma referência. Em Êxodo 1:6 nós não temos isso. Compreendeu o ponto que eu quero dizer? Isso não significa que uma geração deva ter 100 anos. Porque não existe também nenhuma relação entre Gênesis 15 e o discurso de Jesus sobre a geração que não passaria. Não há relação entre esses dois discursos. Então eu também não posso pegar as palavras de Jesus sobre a geração e dizer, uma geração é 100 anos. Por quê? Porque eu não sei se era essa a referência que Jesus tinha. E agora surge uma boa pergunta. Por que é que o membro do corpo governante, ou os membros do corpo governante, em vez de pegar Gênesis 15, eles pegaram Êxodo 1:6? Gênesis 15 tem uma referência clara, pelo menos. Êxodo 1:6 não tem nenhuma referência. Agora você está entendendo o que eu quero dizer com essa interpretação foi tirada do vento? Ou seja, ela foi uma escolha totalmente arbitrária, não tem base bíblica nenhuma. Eles escolheram esse texto como quem escolhe feijão e deram a interpretação que eles quiseram ao texto. Outra referência de geração está em Deuteronômio 5:9. Diz assim: Eu, Jeová, seu Deus, sou um Deus que exige devoção exclusiva e traz punição pelo erro dos pais sobre os filhos, sobre a terceira geração e sobre a quarta geração daqueles que me odeiam. Leia também comigo Jó, capítulo 42, versículos 16 e 17. Jó 42, 16 e 17, que diz assim: Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e seus netos até a quarta geração. Por fim, Jó morreu, depois de uma vida longa e satisfatória. Pois bem, então, diferente de Êxodo, capítulo 1, versículo 6, nesses dois textos nós temos também uma referência clara sobre o que é uma geração. O que é uma geração? É a prole. Então aqui nós temos uma relação entre a geração e a prole. Eu sou uma geração, meu filho é outra. Isso é uma referência clara. Isso contradiz diretamente o ensino do corpo governante de que uma geração seriam vidas que se entrelaçam, ou coincidem durante um período de tempo. Eu e o meu filho vivemos durante o mesmo período de tempo, mas nós não somos a mesma geração, conforme diz o livro de Jó. Isso é uma referência bíblica clara, e ela vai de encontro frontal ao novo entendimento do corpo governante, que diz que uma só geração pode ser duas, desde que elas se coincidam durante o período de tempo. Isso não tem base bíblica alguma. Ao contrário, se tem alguma referência clara na Bíblia para a geração, é justamente o oposto disso. Então, aí surge uma pergunta: por que é que
os membros do corpo governante escolheram Êxodo, capítulo 1, versículo 6, que não tem uma referência clara para a geração, em vez de escolher o texto de Jó, que eu citei, que tem uma referência clara para a geração. Então, tanto nos textos de Gênesis, capítulo 15, versículos 13 ao 16, quanto em Deuteronômio 5:9 e em Jó 42, 16 e 17, nós temos duas referências diferentes, mas pelo menos muito claras do que é uma geração. Mas em Êxodo 1:6 não tem nenhuma referência. Curiosamente, foi Êxodo 1:6 o texto que o corpo governante escolheu para achar uma referência, embora o texto não faça referência, para a palavra geração. Ainda assim, eu não posso pegar as palavras do livro de Jó, nem do livro de Deuteronômio que eu li, e dizer assim, quando Jesus falou geração, ele se referia a isso aqui. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque não existe relação entre o discurso de Jesus e os textos citados, nem entre Êxodo, capítulo 1, versículo 6, e o discurso de Jesus. Então, meu irmão, coloca a mão na consciência. Tem uma coisa de errado com isso. O que a sua consciência está dizendo? Ao que tudo indica, Jesus só poderia estar se referindo àquelas pessoas que estavam vivas diante dele ouvindo aquele discurso. Aquela geração não passaria até que todas as coisas ocorressem. E de fato foi isso que aconteceu, porque o apóstolo João estava ouvindo aquilo lá e ele sobreviveu a tudo. E muitas das pessoas que ouviram o discurso de Jesus também sobreviveram à destruição de Jerusalém. Então aqui, na minha opinião, surge um argumento checkmate, quer ver, O que significou o termo geração naquela época? Significou que aquelas pessoas que estavam vivas no momento em que Jesus proferiu aquela profecia sobreviveram à destruição de Jerusalém em 70. Certo? Foi isso que significou o termo geração naquela época. Por que seria algo totalmente diferente hoje? Se nós temos um cumprimento duplo para a profecia, esse cumprimento tem que ser exatamente o mesmo, porque senão fica uma bagunça. Não dá para saber o que pensar. Agora, o que o corpo governante está falando é, hoje, o segundo cumprimento da profecia significa algo totalmente diferente do que significou lá. Ou seja, não tem como interpretar a profecia. Nós ficamos à margem da arbitrariedade de homens. Eu vou explicar melhor. Lá no primeiro século, será que a profecia "esta geração não passará" significou o entrelaço de vidas que coincidem, tendo a primeira parte de uma geração de pessoas que eram ungidas naquela época e que viu o início dos sinais? Então essa geração de ungidos morreu e veio outra geração de ungidos que teve vidas que coincidiram com as vidas da primeira geração. Então essa segunda parte da geração sobreviveu à destruição de Jerusalém. Será que foi isso que significou naquela época? Não. Então, meu irmão, coloca a mão na consciência. Como é que é possível que essa profecia, num suposto cumprimento duplo, signifique algo hoje que não significou naquela época? Se esse fosse o caso, nós estaríamos completamente à margem da arbitrariedade. E é por isso que eu digo que essa interpretação do corpo governante foi tirada do vento. Não existe base bíblica para isso. De que geração específica Jesus estava falando? Para saber isso, temos de ver o contexto das palavras de Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24, versículos 32 a 34. Isso é muito importante. Esclarece muita coisa. Em Mateus 24, 32 a 34, Jesus disse: "Aprendam desta ilustração sobre a figueira. Assim que os ramos novos ficam tenros e brotam folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes garanto que esta geração, de modo algum, passará até que todas essas coisas aconteçam." Voltando ao versículo 32. Jesus disse que seus discípulos deviam aprender algo da figueira. Bem, qualquer criança pode ver uma folha numa árvore, apontar para ela e dizer: "Olha, uma folha!" Mas qual o significado dessa folha? A criança talvez não saiba que o verão está chegando. Mas um adulto que vê uma folha numa árvore diz: "Ah, ainda não dá para ver. Mas essa folha é sinal que o verão está próximo." O verão ainda não chegou, mas quem é mais velho chega à conclusão que ele está próximo. E, no versículo 33, Jesus começa dizendo "do mesmo modo." Ele fez uma ligação aqui, não é? Entre o versículo 33 e o 32. Ele disse: "Do mesmo modo, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas."
O que Jesus quis dizer com todas essas coisas? São as coisas que ele falou antes. Nação contra nação, reino contra reino, falta de alimentos, terremotos, doenças. Ele disse, quando vocês virem todas essas coisas, eu quero que cheguem a uma conclusão sobre algo espiritual. Quando é que todas essas coisas começaram a acontecer? Em 1914. Bem, em 1914, qualquer criança poderia ver os vários aspectos do sinal: guerras, falta de alimentos, terremotos, etc. E poderia concluir que eram coisas ruins. Mas qual é o significado delas? Só os que tinham discernimento espiritual podiam chegar à conclusão que Jesus disse que chegariam, que ele está próximo, às portas. Façamos uma pausa aqui. Eu concordo com tudo que foi dito. Tudo que foi dito está correto. Contudo, a conclusão do que foi dito não está certa. Eu vou mostrar por quê. Esse é o ponto. Em 1914, quem foram os únicos que viram esses vários aspectos do sinal e chegaram à conclusão certa, que algo invisível estava acontecendo? Apenas os ungidos. Então, esta geração é composta dos ungidos que viram o sinal e tiveram discernimento espiritual para chegar à conclusão certa sobre o sinal. Essa explicação até parece lógica em uma primeira análise, contudo, ela não é necessariamente verdadeira. E ainda que ela seja verdadeira, ela não altera muita coisa. Conforme eu tinha argumentado, não foi isso que o termo geração ou que o período de uma geração significou lá no primeiro século. Portanto, a meu ver, eu posso estar errado, mas a meu ver, não pode ser isso que significa para nós hoje. Por quê? Porque se fosse isso, nós estaríamos às margens da arbitrariedade. Mas o argumento feito aqui é o seguinte: os discípulos leais seriam aqueles que entenderiam os tempos. As outras pessoas não conseguiriam entender. Beleza, isso é fato. Concordo plenamente. Contudo, tem um problema. A inferência que é feita com base nisso é de que a geração teria de ser os próprios ungidos, ou os próprios discípulos leais. Contudo, isso é falso. Por quê? Porque ainda que a geração fosse as pessoas do mundo, os discípulos leais também conseguiriam entender. Para que essa explicação estivesse correta, uma inferência necessária dela seria a seguinte: os discípulos não conseguiriam entender a duração de uma geração que não fossem eles próprios. Isso é absurdo. É lógico que se a referência da palavra geração fosse as pessoas do mundo, e isso também incluiria os discípulos leais, os discípulos também entenderiam isso. Não é necessário que os próprios discípulos sejam a geração para que somente então eles consigam entender a profecia. Uma coisa não requer a outra. Por exemplo, o termo geração não precisa se aplicar exclusivamente a mim para que eu entenda isso. Eu vivo em meio a pessoas e eu consigo olhar o mundo ao meu redor e perceber o tempo de uma geração, na qual eu estou incluso. Eu não sou exclusivamente a geração, mas eu estou incluso nela. Então, ao olhar ao redor, eu consigo entender a duração de uma geração. Por quê? Porque apesar de a minha geração não ser exclusivamente eu estou incluso nela. Da mesma forma, não é necessário que o termo geração tenha de se referir somente aos cristãos ungidos, para que somente então os cristãos ungidos consigam entender a duração de uma geração. E a grande prova disso que eu estou falando é que em 1914, naquela época, a própria Torre de Vigia entendeu a duração de uma geração e eles não aplicavam o termo somente aos cristãos ungidos. Eles acreditavam que os cristãos ungidos eram os contemporâneos da geração, mas eles não acreditavam que o termo ou a expressão se referisse exclusivamente a eles. O entendimento estava errado? Sim, estava errado, mas isso prova que era possível entender a duração de uma geração, mesmo que você não fosse exclusivamente a referência dessa geração. Portanto, a meu ver, nenhum dos pontos que sustentam esse entendimento do corpo governante tem base bíblica sólida. Todos eles são fracos. Mas existe alguma evidência de que Jesus não se referia exclusivamente aos seus discípulos com a expressão esta geração? Claro que existe, tanto que eu citei várias vezes a sentinela aqui que diz: muitos textos confirmam que Jesus não se referia a um grupo específico, tal como os seus discípulos. Ele não se referia a um grupo específico. Se você for ler nos evangelhos e pesquisar pela expressão esta geração, você vai ver que em nenhum momento ela se refere exclusivamente aos discípulos leais. Em nenhum momento. Portanto, a única coisa que nos resta é olhar para o versículo de forma direta. Jesus falou: esta geração não passará. Pronto, foi aquela.
E de fato, a geração que ouviu as profecias não passou até que todas as coisas aconteceram. Depois que as coisas aconteceram, a geração passou. Simples assim. Essa é a única interpretação que nos resta. E nós vemos que é possível interpretar isso dessa forma. Por quê? Porque essa interpretação e essa análise que eu fiz de Mateus, ali dos versículos 34 ao 36, do capítulo 24, ela responde perfeitamente às perguntas feitas em Mateus 24:3. E a gente também viu que há, de fato, partes do discurso de Jesus que se aplicam somente ao evento imediato, ou seja, ao evento do primeiro século. E existem partes do discurso de Jesus que se aplicam exclusivamente à nossa época. E existem partes do discurso de Jesus que se entrelaçam, ou seja, existe um tipo e um antítipo para a nossa época. Então nós não precisamos confundir esses 3 pontos do discurso de Jesus e acreditar que para todas as declarações existe uma aplicação dupla. De fato, não é assim e não precisa ser assim. Então, em resumo, o que é a geração que não passaria até que todas as coisas acontecessem? Foi a geração que ouviu a profecia de Jesus e que não passou até que a destruição de Jerusalém começasse e terminasse. Isso de fato aconteceu. Não há motivos para pensar que esta profecia se aplique à última geração da igreja. Ao contrário, existem muitos motivos lógicos e bíblicos para pensar que isso não possa se aplicar à última geração da igreja. E aqui eu concluo esse discurso. Um grande abraço a todos e fiquem em paz.